Você já se perguntou por que não sente mais Deus como antes? Por que aquele calor no peito durante os louvores desapareceu? Por que, ao orar, tudo parece vazio, frio, automático? A perda da sensibilidade espiritual é o primeiro sinal, e talvez o mais perigoso, de que você está se afastando de Deus. E o mais assustador é que ela acontece em silêncio, sem alarme, sem aviso. Aos poucos a alma vai sendo anestesiada. O Espírito Santo continua falando, mas você já não escuta. Ele continua tocando, mas você já não sente. Não porque ele se calou, mas porque o seu coração se endureceu. 1. Perda da sensibilidade espiritual. Essa insensibilidade começa com pequenas concessões. Um culto que você deixa de ir. Uma oração que você decide pular. Um louvor que você escuta com indiferença. E tudo isso parece normal. Afinal, todo mundo passa por fases, não é? Mas essa fase pode ser o início de uma separação profunda. Quando você perde a sensibilidade espiritual, até o pecado deixa de incomodar. E é exatamente isso que o inimigo quer: tornar você indiferente ao sagrado. Antes a presença de Deus te fazia chorar, te quebrava. Agora ela nem te comove. Você assiste cultos como quem assiste um vídeo qualquer. Você lê a Bíblia como quem lê uma notícia. E quando o coração se torna indiferente, você já não está mais apenas longe, está adormecido. A perda da sensibilidade é o começo da morte espiritual. Mas ainda há tempo. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus ainda está tentando tocar seu coração. Não ignore esse chamado. Peça: Senhor, me dá de novo um coração sensível. Não quero ser mais um morto espiritual caminhando entre os vivos. 2. Frieza na oração. Lembra de quando você falava com Deus como se estivesse falando com um pai? De quando a oração era o seu lugar seguro, o seu abrigo, o seu alívio? Agora você mal ora. Quando ora, sente que está apenas repetindo palavras. A mente se distrai, o coração não acompanha, e a conexão parece quebrada. A frieza na oração não chega de uma vez. Ela começa com uma desculpa. Hoje estou cansado, amanhã eu oro melhor. Depois, a desculpa vira hábito, e o hábito vira distância. O diabo não precisa que você negue a Deus abertamente. Basta que você pare de falar com Ele. A oração é o fio que mantém você ligado ao céu. Quando esse fio se rompe, a alma começa a murchar. E mesmo que você continue indo à igreja, lendo versículos soltos ou postando frases de fé sem oração, você está desconectado. Sem oração, você está fraco. Sem oração, você está vulnerável. Talvez você esteja tentando justificar dizendo: mas Deus sabe o que eu sinto. Sim, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer relacionamento, não silêncio. Um pai não quer apenas saber que o filho o ama. Ele quer ouvir isso. E o Pai Celestial é igual. A frieza na oração é o termômetro da sua fé. Se orar está difícil, não fuja. Insista. Se está seco, clame por água viva. Se está escuro, ore até ver a luz. Não espere sentir vontade de orar. Ore mesmo sem vontade, mesmo sem palavras. Porque é na perseverança que o fogo se reacende. 3. Desprezo pela palavra. Você ainda lê a Bíblia? Ou ela ficou esquecida, empoeirada, substituída por feeds e vídeos curtos? O desprezo pela palavra não é só quando você ignora a leitura. É quando você para de ouvir o que ela diz. É quando os seus achismos valem mais do que os ensinamentos de Cristo. É quando você escolhe o que aceitar e o que ignorar. Quando a Bíblia deixa de ser o padrão, o mundo se torna o seu guia. A palavra de Deus é viva, é espada, é escudo, é lâmpada, é alimento. Quando você para de se alimentar dela, você passa fome espiritual. Você fica fraco, confuso, enganado. Não importa há quantos anos você é cristão. Sem a palavra, você não resiste. Muitos estão tropeçando hoje porque já não conhecem a verdade. Já não sabem discernir o certo do errado. Já não têm firmeza. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus. E a Bíblia
É a principal forma como ele fala. Se ler a Bíblia parece chato, cansativo ou confuso, peça discernimento. Peça fome pela palavra. Não leia apenas por obrigação. Leia com o coração sedento. Não comece em grandes quantidades. Comece com sinceridade. E aos poucos, Deus vai revelando, ensinando, limpando e transformando você. Volte à palavra. Reacenda o amor pela verdade. Porque sem ela, você vai continuar se afastando, até se perder por completo. 4. Justificação do pecado. Talvez este seja o sinal mais enganoso de todos. Você começa a justificar o pecado. A mente cria desculpas. Deus entende. Todo mundo faz. É só um deslize. Não é tão grave assim. O pecado que antes gerava culpa, agora parece aceitável. Antes, você chorava ao errar. Agora, você argumenta para se convencer de que está tudo bem. Essa é a armadilha do engano. Você começa a chamar o mal de bem. E quando isso acontece, o coração está em perigo. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas o inimigo tenta nos convencer de que não é pecado. E a voz dele vem suave, lógica, confortável. O problema é que cada justificativa que você inventa é uma pedra a mais no muro entre você e Deus. O pecado, quando não é tratado, endurece o coração. E quanto mais você se convence de que não tem problema, mais difícil fica se arrepender de verdade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não importa se é grande ou pequeno, escondido ou visível, isolado ou recorrente. Se você o alimenta, ele cresce. E quando crescer o suficiente, ele te destrói. Por isso, não brinque com o pecado. Não tente domesticá-lo. Corte-o pela raiz. Não importa quantas vezes você tenha caído. O que importa é se você ainda sente dor ao cair. Porque enquanto houver dor, ainda há vida. Mas se você já não sente mais nada, então corra. Corra de volta para o arrependimento. Corra de volta para a cruz. Continua na próxima resposta. 5. Evita os irmãos em Cristo. No início da caminhada, estar com outros irmãos em Cristo era um prazer. Você queria estar nos cultos, participar das orações, se envolver nos ministérios. Mas com o tempo, isso mudou. Agora, qualquer desculpa é suficiente para não ir à igreja. Um compromisso, uma dor de cabeça, um desânimo. Aos poucos, o isolamento vai crescendo. E você começa a pensar: não preciso de igreja para ter Deus. Isso parece espiritual, mas é uma mentira. Uma mentira perigosa. Deus nos criou para vivermos em comunhão. O corpo de Cristo é coletivo. Não existe membro saudável que vive desconectado do corpo. Quando você se afasta dos irmãos, você perde cobertura. Perde o ferro que afia o ferro. Perde o olhar que te corrige. Perde os braços que te levantam. E pior, você se torna presa fácil para o inimigo. O leão não ataca o rebanho inteiro. Ele ataca o que ficou sozinho. Talvez você tenha se afastado porque foi ferido, julgado, ignorado. Eu entendo. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas é no meio delas que Deus te molda, que Ele te ensina a perdoar, a ser paciente, a amar. E é com elas que você vence. A Bíblia diz: melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai do que estiver só. Não deixe o orgulho ou a mágoa te afastarem da comunhão. Volte, mesmo que seja difícil, mesmo que ainda doa, volte. Porque longe do corpo, você vai enfraquecer. E enfraquecido, você cai. 6. Rejeita a correção. Um dos sinais mais claros de afastamento espiritual é quando a pessoa já não aceita mais ser corrigida. Qualquer repreensão parece julgamento. Qualquer conselho é visto como ataque. E então a frase aparece: só Deus pode me julgar. Mas essa frase, que parece empoderadora, esconde uma rebeldia perigosa. Porque quem não aceita ser corrigido por irmãos, dificilmente será corrigido por Deus. A correção é prova de amor. Deus corrige a quem Ele ama. E Ele usa pessoas para fazer isso. Pastores, líderes, amigos, até situações. Mas quando o coração está endurecido,
toda correção é rejeitada. O ego cresce, a humildade desaparece. Você começa a selecionar quem pode falar com você, o que pode ser dito e como deve ser dito. E se não for do seu jeito, você ignora. Mas saiba, a verdade não vem embalada em conforto. Às vezes, ela dói, mas cura. Se você se irrita quando alguém te confronta com a palavra, pare e reflita. Por que tanta resistência? Será que é orgulho, medo, culpa? Deus fala até através de quem você não espera. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Está disposto a mudar? A correção revela o estado do seu coração. Se você reage com revolta, talvez já esteja se afastando. Mas se você reage com humildade, ainda há esperança. Peça a Deus um coração ensinável, porque quem não ouve a correção hoje, sofrerá as consequências amanhã. 7. Falta de arrependimento genuíno. Este é o último sinal, e talvez o mais alarmante. Você peca, e já não se arrepende. Você sabe que errou, mas não sente mais dor. Não sente mais vergonha. Não sente mais peso. O arrependimento virou apenas uma frase automática. Senhor, me perdoa. Sem lágrima, sem mudança, sem transformação. Isso não é arrependimento. Isso é apenas remorso. E o remorso não salva, não limpa, não restaura. O verdadeiro arrependimento dói. Ele quebra o coração. Ele gera mudança. Ele te faz odiar aquilo que antes você amava. Mas quando você já não sente mais nada, quando o pecado se torna rotina, isso mostra que seu coração está endurecido. E um coração endurecido é solo perigoso. Porque mesmo ouvindo pregações, mesmo vendo sinais, mesmo recebendo alertas, ele não responde. Ele continua no erro, continua afundando, até que um dia não haja mais volta. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Ainda há misericórdia. Ainda há chance de quebrar esse ciclo. Arrependa-se, mas não com palavras vazias. Se lance diante de Deus. Rasgue o coração. Diga: Senhor, eu não quero mais viver assim. Não tenha vergonha de voltar. Vergonha é continuar fingindo que está tudo bem enquanto sua alma morre por dentro. O arrependimento é a chave que destranca a prisão espiritual. Use-a, antes que seja tarde.